Olá, a gente começa agora o Ser Empreendedor e o nosso primeiro convidado do programa é o Alberto Júnior, empresário que teve aí uma época da sua trajetória empreendedora de insucessos, mas hoje ele tem muito sucesso, olha, é premiado, fatura mais de 8 bilhões de reais, administrando vendas de seguro de vida e outros benefícios. E é claro, é ele quem vai contar pra gente essa trajetória. Seja bem-vindo, Alberto. Fala pra gente aí um pouquinho, antes da gente falar de sucesso, claro, o nosso programa sempre traz pessoas de sucesso, mas fala um pouquinho daquele período que foi um período que, digamos que meio amargo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, a todos aí os participantes. Bom, o que eu acho sempre relevante falar é que não existe jornada sem dor, né? De alguma maneira, você acaba passando por um processo de aprendizado. E comigo não foi diferente. Eu comecei bastante cedo, né, nesse processo de venda, enfim, de aprendizado, e acabei indiretamente, né? Obviamente, aí a gente sabe que nada, quando acontece muitas vezes que vem de um processo familiar, é por acaso. Acabei aí sendo responsabilizado por uma dívida familiar, né, considerável, foi superior a 20 milhões de reais, e eu tinha 19, 20 anos de idade, né? Então, tive meu CPF incluído numa empresa do meu pai, que na época havia colocado meu nome para contribuir, efetivamente, eu tinha 16 anos, né? Então, isso fez com que a gente tomasse algumas decisões nesse meio do caminho. Então, minha mãe é diretora de escola, professora, meu pai na época empresário, quebrou, perdeu tudo, e eu acabei ficando aí, tendo que encontrar uma alternativa para solucionar isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E quando você não tem alternativa, você só tem uma maneira de fazer, que é pegar impulso, né? Você não tem outra forma de tomar uma decisão. Para trás, você não tem mais para onde andar, você está no buraco. A única maneira é você tomar um impulso e conseguir suprir, né, uma deficiência que, se você não tem QI elevado, sempre falo que a substituição do QI elevado é o esforço constante. Então, foi exatamente isso que aconteceu, e eu tive, neste meio tempo, a oportunidade de começar a trabalhar de maneira mais intensa, vendendo seguro de vida de porta em porta. Mas esse seguro de vida naquela época era dessa empresa do seu pai? Ou como era isso? Você foi fazer outra coisa? Não. Fui tentar a vida e me virar, né? Não tinha alternativa para isso. Então, fui trabalhar com outras empresas para conseguir sobreviver. Não tinha alternativa para fazer isso. E aí, o que eu descobri nesse meio do caminho, que, independente do perfil econômico das pessoas, todas elas têm uma trajetória de vida, né? Eu sempre cito que, enquanto houver um coração batendo, vai haver alguém para pagar, porque, independente do produto que você consome, você tem a emoção dentro do produto até que você tenha a aquisição. Então, você chegar, escutar histórias, né? Eu fazia em torno de 40 portas por dia para fazer 1 ou 2 produtos vendidos para tickets, né, classe média baixa. Dava só para sobreviver. No pior dos cenários, era 9, 10, 20 reais por dia que dava para. Você sabe, não é nada, né? 20 reais por dia, ok. Minha filha recente tinha nascido, então eu estou falando isso há basicamente 21 anos atrás, né? Então a alternativa é: ou você dá um jeito, ou você morre de fome. E nessa época eu comprava terno e sapato na C&A e na Renner e penhorava no posto de gasolina e no bar para comprar carne e gasolina, porque a única maneira é você comprar parcelado e conseguir trocar para ter oportunidade de você sobreviver. Então, eu acho que tudo isso faz com que o empreendedor, a forma de traduzir a experiência do empreendedor é transformar essa dor numa possibilidade, né? Então, a dor transformada em possibilidade, ela gera com que você aprenda com esse momento e você leve para a sua vida, porque
Cada momento que você teve de aprendizado, você não vai errar 2 vezes, né? Suponha-se que você tenha algo que vai carregar na sua trajetória. E aí começou as minhas experiências na venda porta a porta. Eu fui vender depois para aprender um pouco mais, sempre vendendo seguro junto. Eu fui vender enciclopédia, purificador de água, fui vender baú da felicidade. Criei uma metodologia, né? Essa metodologia me acompanha até chegar onde eu estou. E se não fosse ela, com todos esses produtos, não teria chance de ter conseguido replicar times de venda. Aqui eu me especializei em multiplicar, escalar times de trabalho de venda externa e acabei vendendo Bíblia, né? Num momento em Biguaçu, morei 6 meses em Biguaçu, para entender também que não importa o produto que você vende, né? É a forma como ele é percebido. Então, na minha concepção, independente do que você faz, você está fazendo uma entrevista, você está vendendo a imagem, você está vendendo a expressão, você está vendendo a responsabilidade, né? Essa é a verdade. Então, você vende tudo. Você acorda de manhã, você vende para o seu filho, para o seu marido, que eles fazem parte da sua vida, né? Você escova os dentes, você está vendendo que você é uma pessoa que quer ter uma saúde também bucal, que representa a sua trajetória. Tudo você vende 24 horas. Você vende quando dorme, você vende quando acorda. E isso pode ser traduzido em resultados econômicos, né? Às vezes as pessoas pensam, mas tem que ser só vendedor. Não, professor é vendedor, advogado é vendedor, médico é vendedor, apresentador. Nós todos vivemos disso. Só que alguns compram esta marca, venda, e traduzem isso de uma naturalidade, né? Então, eu não acredito em absolutamente nenhuma outra profissão que inicialmente não seja vendedor na trajetória de todos nós, né? Então, um juiz é vendedor, ele precisa, de certa forma, também traduzir o seu respeito, a sua responsabilidade. Você está vendendo responsabilidade. Então, isso tudo faz com que você aprenda, com o tempo, a tomar as melhores decisões. E aí eu cheguei a treinar aí mais de 15 mil profissionais de venda no porta a porta, tivemos aí 700 funcionários na nossa operação, gerimos quase 500 mil vidas, né, na nossa carteira, atingimos 8 bilhões de reais gerindo de capitais segurados de clientes, mas isso tudo só aconteceu porque houve um sofrimento. Então, é muito isso, né? É você agradecer pela dor, mas poder aproveitar quando a possibilidade existe. E nesse momento em que você fala aproveitar, você falou, olha, eu mesmo criei uma técnica de vendas. Geralmente, qual é a ideia que o senso comum tem? A pessoa vai vender qualquer produto, ela passa por um treinamento naquela empresa de abordagem, uma série de coisas. Você provavelmente tenha passado por esses treinamentos. O que você fez? A partir dessas vivências, a partir desses conceitos, você criou um outro modelo, foi isso? Na realidade, assim, eu tive um grande mentor, a minha dor. Eu não tive nenhum mentor que me dissesse do início ao fim como fazer. A minha dor e o meu teste, a minha prática, o aprendizado solitário foi meu grande mentor na minha trajetória de vida. E este mentor fez com que eu tivesse que buscar alternativas, porque hoje você não consegue contratar um mentor sem dinheiro, você não consegue ter um aprendizado de um curso sem pagar. Isso é mentira, não existe essa chance. Mas você tem as experiências que vão no erro e acerto, traduzindo o que funciona, e ela se torna um grande mentor que não fala com você, que não diz o certo ou errado, ela só mostra para você o caminho final, né? O resultado final é traduzido. Óbvio, aí depois, em cima destas experiências, eu fui continuar me qualificando, aí fui atrás, fui me preparar, fui entender mercadologicamente por que as pessoas compram, como compram, né? Acabei me especializando em neutralizar objeções. Então, o que a gente mais escuta é o não durante a vida. Mas por que o não é tão ruim? O não é ruim. O não é uma barreira que faz você repensar a sua próxima ação. Então, se você tem muito não, na minha concepção era simples. Eu tinha que bater em 40 portas para ganhar R$40. Basicamente era essa a conta. Okay. Se eu tinha que bater em 40 portas para R$40 no dia,
quanto eu ganhei para cliente que não me comprou? R$1. Então, o que me interessava não era o sim que eu tinha, era o volume de nãos que me pagava indiretamente para cada sim. E aí você muda um pouco o conceito de você só tem que vender não, você precisa não vender, porque as não vendas traduzem as vendas. Então, tudo é construído de maneira diferente no seu ciclo de trabalho. E aí você vai entendendo que venda é CPF. Você, por mais que venda para uma empresa privada, você tem um ser humano por trás que tem uma decisão para ser tomada. E que talvez você chegue num momento onde ele não está bem ou ele teve algum problema familiar em casa, talvez você seja desprezado como profissional, mas não é porque ele não quer, porque o momento daquele ser humano não é o melhor. Então, antes de qualquer CPF, CNPJ maravilhoso, tem um CPF por trás. Então, quem entende de gente acaba entendendo de negócios. Não existe negócio sem entender de gente. E eu acho que isso é o relevante. E aí eu fui estudar, enfim, a neurociência, fui estudar uma série de coisas que diziam que primeiro o ser humano precisa estar adaptado, depois o seu produto. Eu até acabei fazendo um TEDx que dizia assim, não existe produto ruim, é apenas a sua percepção. Então, não existe produto ruim no mundo, é a forma como você percebe. Como não existe profissional ruim, existe profissional mal alocado no seu ambiente e que se sinta conforto de trabalho. Eu não estou falando conforto de ser descansado. Eu estou dizendo de estar preparado para aquele ambiente. Exercendo a atividade, né? Claro. Porque você não acorda de manhã para ser ruim, para dar errado. Você não acorda. Alguma circunstância aconteceu que você não chegou ao seu ápice da capacidade. Então, você falar para alguém, esse fulano não presta no que você... Mas será que ele não presta ou ele está num ambiente que ele não consegue se desenvolver? Por que às vezes você tira um profissional de uma área, coloca noutra, nada a ver, e ele acaba explodindo profissionalmente? Porque ele era ruim naquele ambiente, mas é muito difícil e às vezes as lideranças precisam aprender um pouco, né? E eu falo isso que isso é um aprendizado de trajetória, não adianta, você querer muitas vezes que a pessoa se sinta como ruim, mas não é a pessoa que é ruim, a ação dela não foi a melhor. Então, o fato de um profissional carregar para si que ele é ruim acaba prejudicando a visão dele de que não, eu não sou ruim, a minha ação talvez não tenha sido a mais preparada ou mais adaptada, e às vezes eu acabo carregando para a minha trajetória de vida. Então, isso tudo são formas que a gente vai... E o cliente é igual. Eu fiz aproximadamente um número exato até de 97 a 2007, tá? De 98 a 2007. 8.138 ofertas. Eu apresentei oficialmente para mais de 8.000 pessoas conversando sobre seguro de vida. O que eu descobri? Que todas são iguais, que não tem nenhuma diferença. O que vai mudar o seu bolso é a profundidade que você teve de competência, capacidade e oportunidade ao longo da sua trajetória. Mas o seu coração é vermelho igual o meu. Se não bater, você morre igual a mim. Se você não respirar, você vai morrer asfixiado. Qual é a nossa diferença? É a nossa vida pregressa. Então, nós tomamos as decisões de comprar produto, seja o que for, e transformar nossa carreira com base na vida pregressa que a gente teve. E a vida pregressa veio do nosso pai, da nossa mãe, da escola, da igreja, do bairro. Sim. É a vida pregressa que acaba colocando uma chancela o que querem que sejam de nós. E aí você tem o direito de... Né? É como o Tarzan, você botou o menino lá na selva, o que aconteceu? Né? Bom, ele virou como os animais, de certa forma. Então, a gente precisa estar sempre um passo à frente daquilo que a gente gostaria de ser. Mas, Alberto, aí a minha pergunta, você já tinha o DNA empreendedor, até por conta da história, né, do seu pai, mas aí teve esse impacto daquele momento em que a empresa dele quebra, até porque você falou agora de vida pregressa,
Em que momento que poderia ser chamado, aí é que entra o destaque da sua trajetória, das pessoas falarem, não, eu vou fazer algo mais confortável para não correr esse risco. Você começou do zero e também correu riscos em vários momentos. Eu sempre falo que na escola eu não gostava de estudar. Tanto não gostava que rodei 3 vezes e fui convidado para sair de 2 escolas públicas. E a minha mãe era diretora e professora, então imagina dentro de casa. Só que tinha uma coisa que a escola me ensinou, que o corpo humano é feito de cabeça, corpo, membros. E eu descobri que era mentira. Cabeça, corpo, membros, SPC e Serasa. Se você não foi para lá, você vai um dia na vida. Fica tranquilo que por mais que você não queira, alguém vai botar você lá. E se isso faz parte de alguma forma, você tem uma opção. Ninguém trabalha pelo dinheiro. Às vezes a gente fala que trabalha pelo dinheiro. A gente trabalha pela liberdade que o dinheiro nos dá. E eu não queria ser um dependente da minha mãe ou dependente da sociedade. Eu acredito muito que, se você escolheu para fazer, por exemplo, jornalismo, você tomou uma escolha de liberdade para que esta liberdade que fizesse sentido para você desse uma remuneração que você pudesse ter uma vida melhor. Então, o que eu não queria? Eu não queria morrer pobre mais do que eu já estava com problema. E esse fato de o morrer pobre era ter uma liberdade, era poder dar um bom ambiente para minha filha, era poder comer sem ter que comer cachorro-quente de 50 centavos com salsicha verde, porque era o que tinha, era barato, mas também não era maravilhoso. Então, você tinha que optar. Então, ou você sabe muito bem onde você quer chegar, ou você sabe para onde você não quer voltar. E comigo era claro. Eu sabia que eu não queria voltar para a desgraça, porque eu já estava ali, aquilo não era bom. E aí você começa a aprender a querer se distanciar do que era ruim, e aí você começa a ver como as pessoas transformam as suas vidas, e você também pode. Óbvio, existe muito uma questão pessoal de você não ser, de certa forma, folgado socialmente, né? É isso. Era muito mais fácil a minha mãe, como diretora de escola, como professora da prefeitura, enfim. Bom, está ganhando lá, está tudo certo, né? Pelo menos fome eu não vou passar. Não, eu passei fome porque eu não tinha o que comer e eu não queria pedir emprestado. Então, eu acho que vai muito do seu desafio pessoal. Eu sempre pensava assim, quando você morrer, você tem um caixão lá com 6 alças, ok? Ok. Você, no dia do adeus, como é que as pessoas vão falar de você que você foi útil na vida de alguém? Ou você vai ser imprestável, ou você vai ser alguém que transformou a sua trajetória e a dos outros. Você não tem outra coisa para ser. Não tem meio termo, né? Você não tem meio termo. Ou o dia do adeus vai estar cheio, né, das pessoas dizendo, e não é aquele coitado, que pena dele, isso aí contribuiu com alguma coisa. Ou você vai virar para o lado e vai dizer, que pena, tem 2 pessoas ali e ainda são os cobradores. Você tem escolha, você tem uma decisão para tomar na sua trajetória. E para mim era muito claro, eu não queria morrer pobre dependendo dos outros. Era isso que queria me tirar daquela dificuldade, né? Você não ter uma carne para comprar para sua filha é complexo, né? E aí a pergunta é, de quem é a culpa? A culpa é minha, não é dela. Então, se eu não tenho honra para cumprir com isso, eu não tenho nem que estar vivo. Eu tenho que criar vergonha e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho muito que a dor do empreendedor faz, de alguma maneira, ou ele encontrar uma nova alternativa, ou ele se aliar de alguma maneira a alguém que possa contribuir com o seu crescimento e o seu desenvolvimento, e ele precisa querer fazer, que eu acho que é a tomada de decisão. Para mim, o produto mais caro do mundo é tomar a decisão. Não quer dizer que seja certo ou errado, mas quer dizer que você seja ágil. Não que você tenha pressa, mas que você seja ágil para poder alternar e tomar uma decisão melhor, caso você não tenha feito ainda a melhor opção. Alberto, e todo esse know-how, parte dele, digamos assim, que eu acho que tem muita coisa para mostrar, você acabou, inclusive, escrevendo livros, falando um pouquinho dessa experiência.
Em 2012 lancei o primeiro livro que veio, né, diretamente do mercado de seguros de vida, que é Como Fazer Milhões com Seguro de Vida, a lógica, né? Então, o nome do livro é A Lógica, Como Fazer Milhões com Venda Porta a Porta de Seguro de Vida. Depois eu escrevi um outro chamado Vendedor Colgate, né? Todo mundo pensava, mas Colgate, por que Colgate? Porque toda vez que eu chegava em casa, por acaso, era a pasta de dente Colgate. E toda vez que chegava em casa, por acaso, ela estava sempre espremida por causa das crianças. Mas, por acaso, eu sempre conseguia apertar o último momento para escovar os dentes. O que me remeteu? Quando você está sob pressão, você dá um jeito de resolver. E aquele Colgate me representou uma sigla, que não é a Colgate escrita C-O-L, não, é Cougate, C-O-U-G-A, ok, I-T, né? Basicamente a conta, que é conhecimento, utilidade, né? Tudo que você alinha nas letras. Então, conhecimento, utilidade, transparência, insistência, tudo isso representa o Colgate, que é como se tornar cobiçado. Sim. Então, você não vale, nós não valemos quanto nós queremos que a gente tenha de valorização no mercado, nós valemos quanto o mercado paga. E se a gente está achando que está valendo mais, é sinal que a gente não está entregando a visão do mercado para nos pagar mais. Então, foi aí que nasceu o segundo livro. O terceiro, que acabou sendo 9 semanas best-seller, Veja, enfim, chama a temática é o método Go Up, que é um método que foi como eu desenvolvi para sair do buraco. Foi isso, né? Porque hoje você cria problema, você só tem 3 maneiras de ter problema na vida, tá? Que é Go Up, se chama método de solução de problema. Ou você cria ele, ou você herda ele, né? Ou você compra de alguém. Você não tem outra forma de ter problema na vida. Ou você herdou, aí não é culpa sua, você vai ter que resolver. Ou você produziu, como se 2 adolescentes ali que não era um objetivo, acabou a menina ficando grávida, foi produzido o problema, então ele sabia que poderia se cuidar, mas acabou produzindo. Ou você compra, você acaba pegando um problema, aquele famoso que é ajudar alguém e acaba ficando um problema maior para você do que para os outros. Então, só existem 3 maneiras. E eu encontrei uma fórmula de solucionar problema. E tanto é que eu descobri que eu adoro problema na minha vida. Eu adoro. Se não fosse problema, eu não estava aqui. Então, quem soluciona problema vale mais. Acaba ganhando mais dinheiro. Porque todo mundo quer fugir de problema. Sim. Então, é uma forma de você entender. E agora, devo lançar oficialmente mais 2 aqui em agosto. Um deles já até está saindo, que se chama Big Players, por trás dos bastidores de quem faz milhões com seguro de vida e previdência, e um outro chamado Se Torne um Inútil e Seja um Milionário. E aí vem uma grande questão, mas como é que um inútil vai ser milionário? Simples. O ápice da sua competência é a sua inutilidade. Uau! Bem... diferente. Bem estranho, digamos assim, até porque a sociedade fala que a gente tem que ser útil. Mas todo útil é descartável em alguma parte da trajetória. A sua utilidade gera o seu descarte. Sim. Todo mundo quer ser útil socialmente, mas ninguém quer ser tão útil em forma que a sua competência se torne inutilidade, a ponto de você replicar em mais pessoas o que você, naquele momento, já não faz com tanta competência. Então, quanto mais inútil você for, mais você vai valer no mercado, se souber usar a sua inutilidade, que, de certa forma, no início da carreira foi competência. Então, enfim, tá? É algo diferente? Muito, né? Sim. Bastante. Mas a temática é você vai conseguir tudo que você quer quando você entender que a inutilidade é uma dádiva da competência que você construiu. Alberto Júnior, olha, que lição! A gente sempre traz aqui no Ser Empreendedor as dicas de livros. Com certeza, no bloco de hoje, são essas dicas que o Alberto aqui disse, falou desses livros. A gente já está na expectativa desses 2 que serão lançados em agosto. Alberto, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, muito prazer conhecer aí, espero poder ter contribuído de alguma forma. Até mais, tchau, tchau. Até mais, então, olha, vem aí as dicas com os livros do Alberto e na sequência a gente volta com o Ser Empreendedor falando sobre um case que aconteceu aqui na nossa região. A Lógica, como faturar milhões com seguro de vida. Neste livro, o autor conta como desenvolveu um método para alcançar sucesso nas vendas de seguro de vida. A publicação se tornou um verdadeiro livro de cabeceira dos profissionais da área. Chegou em sua 9ª edição e foi traduzido para o inglês. Alberto foi o primeiro brasileiro a incluir a obra na $1 Million Roundtable, associação comercial internacional fundada em 1927. Vendedor Colgate, o vendedor mais cobiçado. Neste livro, o autor decifra as competências necessárias para ser um vendedor de sucesso, sendo uma delas a organização. Saber planejar o tempo de forma estratégica para colocá-lo em uma posição muito à frente dos seus concorrentes. O autor traz reflexões e exercícios interativos para que o leitor consiga visualizar o perfil de profissional que é no momento e, a partir disso, possa projetar metas futuras. Para ele, o limite existe apenas para ser quebrado e, com isso, incentiva a atualização constante do funcionário, que deve buscar estar muito acima da média para poder se destacar. E no filme A Procura da Felicidade, estrelada por Will Smith, é um dos que trata de empreendedorismo e está em plataforma digital. O filme conta a história trágica e realista do empresário norte-americano Chris Gardner, contando sua trajetória desde os piores problemas até o momento em que alcança sua chance de sucesso. Inspirado em uma história real, a obra traz lições de perseverança e fé, mesmo nos momentos difíceis, como, por exemplo, quando Gardner é abandonado pela esposa, perde o emprego e é obrigado a morar na rua com seu filho de apenas 5 anos. Mesmo com todas as adversidades, o empresário nunca deixou de buscar novas oportunidades, se prestando a serviços como estágios não remunerados e favores de assistentes sociais para sobreviver. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Chuchus, nós estamos na Pratas 69 e eles vendem moda, modinha. Ai, são lindas as peças. Tem chuchus aqui no Brás e as peças aqui são maravilhosas. Em sua grande maioria são peças de alfaiataria, tá bom? Chuchus, nós estamos aqui na região da 25 gravando pra vocês e olha só. Sim, esse é o jargão de uma digital influencer de Campinas que tem cerca de 2 milhões de seguidores falando sobre o maior mercado de moda popular do Brasil, o Brás. De acordo com o IBGE, o setor de vestuário movimentou 194 bilhões de reais no Brasil em 2021, um crescimento de 20% em relação ao primeiro ano da pandemia. Na capital paulista, lugares como o Brás e a 25 de março atraem empresários, revendedores e donos de lojas em geral, de todos os tamanhos, que vêm à capital ou destinos especializados para abastecer ou reabastecer os seus estabelecimentos, além do público que busca por esses produtos para uso próprio. A venda de roupas e acessórios por atacado e no varejo geram milhares de postos de trabalho no mercado informal. E neste cenário, tem gente que começou a empreender sem perceber. De forma despretensiosa, ela começou um negócio e conta agora pra gente no Ser Empreendedor como, de repente, se percebeu empreendedora e influenciadora digital. A Tiane é a nossa convidada, ela tem um canal que mostra
tudo que acontece lá no Brás. Sabe aquela feira da madrugada que a gente acorda, um monte de gente vai pra lá? A Tiane é especialista nisso. Tiane, conta pra gente como essa história começou. Bom, ela começou, é uma história de 8 anos atrás, onde eu vi uma oportunidade de mostrar para as pessoas um paraíso diferente, né? Porque o Brás era um paraíso que eu amava desde criança, que eu frequentava com a minha avó. E aí eu decidi mostrar para as pessoas na internet, para que elas pudessem enxergar aquilo. Eu achava várias coisas assim de R$10, R$1, R$5, eu achava aquilo incrível. Então eu decidi fazer os vídeos lá, tanto lá quanto na 25 de março também, que é um dos polos comerciais que a gente tem no Brasil. E as pessoas foram gostando daquilo. Elas Mas até pediam. então você era cliente do Brás, Sim. da 25, só isso? Só isso. Eu era cliente mesmo, frequentava, consumidora assídua. E aí eu amava aqueles vídeos, assim, eu achava que, nossa, que legal. Já pensou se todo mundo visse isso, se todo mundo pudesse comprar aqui? E era muito complicado, porque a internet ainda era uma terra desconhecida. Então era muito bacana, assim, o resultado, e as pessoas foram conhecendo, porque buscava nas redes sociais sobre o Brás ou 25 e acabavam encontrando os vídeos. Sim, e por que a gente acabou também te encontrando lá no Instagram e percebe que não é o seu nome? Tem um outro codinome chamado Rastros Femininos. Por que você escolheu esse nome? Foi uma decisão com o meu marido, a gente sentou, porque meu nome é difícil, meu nome é Tiane, aí eu falei assim, vou escrever de todas as formas, porque ainda minha mãe, ela decidiu inventar um pouquinho com o Y, então eu falei, bom, vou colocar um nome que seja fácil, que a pessoa veja, e aí meu marido sugeriu, ele falou assim, você não quer deixar um rastro, né, você não vai deixar a sua história marcada, então por que a gente não coloca rastros? Eu falei, só rastros, mas aí as pessoas, ele falou, mas você vai apresentar o universo feminino, né? Então vamos colocar. Falei, e se for rastros femininos? Então a gente entrou nesse consenso, porque eu queria deixar uma história, um rastro por onde eu passasse, por onde eu apresentasse os vídeos, que tivesse uma história, que deixasse marcado alguma coisa. Mas até então de forma despretensiosa. Sim. Mas naquele momento você pensava, por que fazer esses vídeos? Conta pra gente. Esse é o mais legal. Eu só achava muito legal, como eu passei pra você até, eu estava numa fase de depressão. E muitas vezes as pessoas na fase de depressão, elas não veem caminhos para sair daquilo, né? Então eu pedi ajuda, pedi socorro, porque foi uma fase muito difícil para mim. Eu estava em obesidade, né? Eu pesei 103 quilos, então para mim era uma válvula de escape para que eu pudesse fazer alguma coisa. E as pessoas na internet comentando me davam mais incentivo, né? Era uma válvula assim compulsora mesmo, para que eu pudesse sair daquilo, não ficar só em casa, comendo, chorando. Então, foi muito legal. E aí, o retorno que eu tinha das pessoas me incentivava para que eu fosse lá. A pessoa falava, posta um sapato, eu ia atrás de sapato. Posta uma blusinha, eu ia atrás de blusinha. Mas quando você fazia isso, até então, de forma despretensiosa, ou seja, você não tinha ganho, você tinha uma outra atividade ou não? Então, eu trabalhava em recursos humanos, em uma empresa aqui de Campinas. E aí, só que assim, eu não era aquilo que eu queria, sabe? Eu trabalhava para ter o meu sustento, mas eu gostava muito do que eu fazia, eu tinha uma equipe de 80 pessoas, mas ainda assim não era, eu era um robô dentro da empresa, só fazia aquilo roboticamente. Mas nessa época que você inclusive menciona a questão da depressão, Sim. Tiane, essa depressão era por conta da vida profissional? Tinha acontecido alguma coisa na sua vida pessoal? Eu perdi 6 gestações, né? E como foi uma seguida da outra, porque meu sonho sempre foi ser mãe, foi uma seguida da outra. E a última, a minha filha, ela nasceu viva. Então, dessa última gestação, ficou uma coisa assim que a minha cabeça não aceitava, eu não conseguia aceitar. Então, muitas pessoas não sabem que a obesidade, muitas vezes, em sua grande maioria, é um problema psicológico, tanto que para tomar a atitude de fazer a bariátrica eu tive que passar por psicólogo, porque você tem que entender aquela compulsão. Então a única coisa que me fazia bem era a comida na minha cabeça. Para suprir aquela dor. Aquela dor, era a única hora que eu me sentia feliz e tudo mais. Então os vídeos, eles foram me ajudando nisso, porque eu achava... Foram te fazendo felizes também. Porque aí eu achava que aquilo, as pessoas estão me dando alguma coisa para fazer, eu sou útil, eu me sentia útil. Porque as pessoas falavam assim, vai lá gravar e grava isso, e grava aquilo, e eu me sentia útil para alguém. Mas você trabalhando lá como gestora de RH, que horas você tinha para fazer isso?
Eu fazia de madrugada. Eu pegava o ônibus aqui em Campinas mais ou menos umas meia-noite, chegava no Brás 1h30, 2h da manhã. Aí eu ia virada, assim, eu ia sem dormir. Na maioria das vezes eu ia de sexta para sábado. Pra quem não conhece o Brás, que horário funciona lá? O Brás começa a abrir à meia-noite, né? Ele começa, a região, assim, é a região da madrugada conhecida, Isso não, né? Só de sábado, todo dia? Eles só não abrem de sábado para domingo. Mas, por exemplo, de domingo para segunda abrem também. E aí era o único dia que eu tinha, assim, quando eu ia de semana, eu ia virada pro trabalho, eu ia sem dormir, mas aí também ia de sexta para sábado. E aí era onde eu fazia meus vídeos, assim. Era um prazer para você. Nossa, era maravilhoso. Era a única hora que eu me sentia útil para alguém. E como foi que você, nesse decorrer, foi percebendo que você tinha uma ferramenta de negócio na mão? Olha, eu acho que tem que ser a perseverança muito de entender qual que é o seu ambiente, qual que é o seu nicho. E foi depois foi sutil, assim, eu fui sentindo o retorno das pessoas, primeiro, porque as pessoas que me seguiam gostavam daquilo, e depois os lojistas começaram a entrar em contato. Mas foi depois de muito tempo. Mas como eles descobriram a Tiane? Você tinha um canal que não tinha o seu nome, as pessoas chegavam na loja e falavam, ó, eu vi naquele canal, como foi esse encontro? Ah, eles começaram a entrar em contato comigo, porque as pessoas chegavam na loja e falavam, eu vi sua loja na internet. Nem os meus seguidores sabiam o meu nome. E aí eles começaram a pesquisar, mas aonde você viu? Eu vi na internet. Ah, numa mídia social e não sei o quê. E procuravam. Aí os lojistas começaram a entrar em contato comigo e falavam, ó, você fez um vídeo aqui na minha loja, eu não entendi nada. E as pessoas estão comprando aqui comigo. Será que você não pode voltar aqui e fazer um vídeo de novo? E aí, mas isso foram passando, depois de muitos anos, eu já estava há 3 anos fazendo isso, mas aí eles começaram a ter retorno daquelas pessoas e me procurar. E aí, no início, eu comecei a receber uma roupinha, eu ganhava uma blusinha de R$10, eu achava maravilhoso aquilo. Era um vídeo em troca de uma peça. Ah, era maravilhoso. Para quem eu estava pagando para trabalhar, quando eu comecei a ganhar umas roupinhas lá no Brasil, eu achava, meu Deus, eu tô arrasando. Maravilhoso. Então, eu vi um modelo de negócio ali. Tá. Na verdade, eu já via que poderia ter um futuro quando as pessoas começaram a me seguir, porque nesse momento eu já estava com 300, quase 400 mil seguidores. E aí eu já vi que aquilo estava dando certo, mas depois eu vi que eu poderia investir quando eu comecei a ganhar roupa. Ganhou roupa, e aí, mas você precisava de grana. Precisava. Aí, Tiane? E aí eu comecei a explicar para os lojistas a minha situação, porque eu até então eram 3 anos pagando para trabalhar. E aí eu falei assim, olha, eu preciso de uma ajuda. Eu achava que eu tinha que, poxa, eu vou pedir uma ajuda de custo, porque eu não estou conseguindo mais. Cheguei numa situação assim que eu não conseguia ou tomar café ou almoçar, porque, né, eu tava gastando muito ali, muito. E aí eu pedi ajuda deles, falei assim, olha, será que vocês podem me ajudar? Porque eu não tenho dinheiro. Eles pediam para que eu voltasse na loja, mas eles queriam dar a roupa. E aí eu falei, será que vocês não podem me ajudar? Ou com 20, 30 reais e tudo mais. E aí tinha alguns que falavam assim, não, eu vou te dar 50 reais, ou eu vou te dar 30, vou te dar 20. Eu falava, o valor que você puder me ajudar, eu vou na sua loja. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu achei aquilo o máximo também. Cada descoberta a gente vê que os seus olhos brilham. Eu achei o máximo aquilo, porque eu falei, meu Deus, dá pra ganhar dinheiro aqui. E era uma coisa que era por amor mesmo. Hoje em dia eu falo que mesmo sem receber, eu amo gravar o Brás, eu amo. Hoje virou uma responsabilidade muito grande, mas eu amo gravar ali. Se deixar assim, eu um dia inteiro gravando o que eu quero ali, eu faço também, porque eu acho maravilhoso. E em que momento, Tiane, você percebeu que nem a roupa, nem aquele dinheirinho que eles te davam inicialmente, 20 a 50 reais, que aquilo não era o suficiente, que você precisava se profissionalizar para poder, então, digamos que, cobrar um valor disso? Sim, foi quando eu comecei a trocar o celular, porque eu usava até então um celular que era bem embaçadinho, né? A câmera não dava pra ver direito, as pessoas falavam pra mim na internet, Tiane, mas eu não tô conseguindo ver a peça direito. Eu falava, ô amor, é o celular. Então eu, assim, precisava profissionalizar aquilo, trazer pessoas para trabalhar comigo, porque eu já não conseguia atender a demanda. Eram 400 mil pessoas até então mandando mensagem, pedindo as coisas. Eu não conseguia atender os lojistas também, porque dentro daquelas mensagens de pessoas solicitando as coisas, eram mensagens de lojistas, então eu não conseguia atender aquilo. E fora isso, eu estava lá no Brás,
trabalhando mais ou menos 12 horas, porque lá o habitual é o pessoal trabalhar muitas horas mesmo. Mas aí você saiu então desse emprego de RH? Aí eu saí, eu decidi sair, aí eu falei, eu preciso agora de um salário, eu preciso receber um valor fixo, porque senão agora eu deixei a minha renda, né? Eu preciso ter uma coisa que seja, que eu possa contar com aquilo. E aí eu conversei com os lojistas, aí eu comecei a fazer uma quantidade de loja maior, eu já me tornei um pouco mais conhecida no Brás. E aí foi o momento de profissionalizar, mudar o meu celular, que na época eu achava que eu tinha que mudar o celular e trazer uma pessoa para trabalhar comigo. Até então você fazia tudo isso sozinha? Sozinha. Esse contato com seguidores, com lojista, tudo sozinha? Isso, eu sozinha. E eu tinha o auxílio do meu primo, que faz parte da minha equipe até hoje, que eu pagava um valorzinho para ele também, que era bem simbólico mesmo, e ele de vez em quando ia pro Brás comigo, ele me ajudava, então assim, era uma coisa bem simbólica mesmo, por ser da minha família, ele falava, eu vou lá com você. Então... Aí depois você disse, eu preciso trazer pessoas para fazer uma logística de trabalho. Como foi trazer essas pessoas e pensar que você tinha que ter um lucro para pagar também o salário de todo mundo? Sim, aí foi a hora que começou a profissionalizar os vídeos na internet, porque aí colocamos os vídeos mais editados, eu precisava de um editor porque eu também não conseguia, na demanda que eu estava no Brás, como eu estava indo agora mais dias, eu também não conseguia mais editar vídeos, eu não conseguia atender o lojista, eu não conseguia atender a seguidora, então eu falei, eu preciso de mais pessoas. Então, o empreendedorismo, ele ajuda muito para que a gente entenda as etapas, sabe? Quando você começa do zero mesmo, eu não tive auxílio nem nada, então isso foi muito bom porque eu entendi todas as etapas da minha empresa. Eu entendi o momento até onde eu pude ir você sozinha. Abri uma empresa. Aí eu precisei profissionalizar aquilo, porque aí eu precisava de pessoas trabalhando comigo, precisava de auxílio e mandar notas para as lojas, porque aí você faz um trabalho mais profissional, você passa mais profissionalidade também para os lojistas lá, porque até então para eles era bem informal, mas depois eles pediam uma coisa mais profissional e tudo mais. Então, cada etapa foi passando, assim, foi com bastante tempo, foi entendendo também os processos, sabe? Tá, é um valor único para todas as lojas? Cada tipo de postagem tem um valor? Como que funciona isso? Não, praticamente, assim, são 3 valores que eu trabalho, mas aí depende. Por exemplo, tem um cara que trabalha com 3 manequins, é uma banquinha. Tem um cara que trabalha com um box, então ele tem mais peças, ele tem a loja mais ampla. E tem o cara que tem a loja gigante lá no Brás, que é uma loja de rua. Então, eu trabalho com 3 tipos de valores, mas depende do tamanho da loja, né? Porque lá tem um cara que tem uma banquinha bem simplesinha mesmo e que trabalha na feirinha de rua. Você tem preço para todo mundo? Tenho, porque eu sei que ali tem lojista que ganha R$1, R$2 na peça, né? As pessoas às vezes não entendem e acham que o lojista do Brás é rico, e na verdade não, menina, eles trabalham muito para ganhar um valor que a gente nem sonha, às vezes é um valor tão baixo, mas eles estão ganhando 50 centavos, R$1, R$2 na peça. Por exemplo, nem sempre uma peça que custa R$10 significa que ele vai ter 5 pelo menos de lucro. Não, principalmente as peças de R$10, elas que são as que rendem realmente R$1, 50 centavos. Por isso que se você falar assim, ó, eu vou levar uma quantidade de 3.000, 4.000 peças, você faz mais barato essa peça de R$10, se ele te der desconto, ele sai perdendo, porque ele tá ganhando ali R$1, 50 centavos, R$2 na peça. Porque para ele tá saindo entre tecido, costura, estamparia, toda a modelagem e o têxtil, tá saindo ali 7, 8, 9 reais. E mais aluguel do imóvel. Então eles têm que vender uma rotatividade de um giro muito grande para que produza o suficiente para pagar as contas e ainda ter um lucro em cima daquilo. Mas aí as pessoas acham que assim, cara, ele tá vendendo 2.000 peças, tá? Mas ele vai ganhar R$2.000 muitas vezes, né? É verdade. E quando a gente pensa em todo esse sistema, esse universo de venda, como que é a sua rotina hoje? Por exemplo, ele contrata, olha, eu quero que 1 vez por semana você venha aqui, eu quero que 3 vezes por semana, eu recebo roupas tal dia, eu quero que você venha, ou ele te liga, ó, chegou roupa nova, como que funciona toda essa organização? Hoje é a minha equipe que faz todo esse processo, né, de primeiro atendimento com os lojistas, de primeiro atendimento com os seguidores também, então eles filtram
Ah, lojista, tá bom. Que dia você precisa? Hoje em dia, graças a Deus, você vê que, assim, eu comecei não sendo nada e hoje eu quase não tenho agenda para atender todo mundo. Eu não consigo. 1.900.000 seguidores. Muita gente. Muita gente, muita gente. Eu não tenho agenda para atender o lojista toda semana. Eu não tenho agenda para atender ele todo mês. A gente tenta intercalar, porque todo mundo quer divulgar. Porque as pessoas, outra coisa que as pessoas antes brigavam muito comigo, os lojistas que vendem no varejo, eles não entendiam por que eu estava divulgando aquela loja e aquela peça. Eles falavam, você está me prejudicando fazendo isso. Mas eles não entendem que lá no Brás a pessoa também tem concorrentes, ele está ali num lugar super escondidinho, que ele tem que aparecer no meio de mais de 60, 70 mil lojas. Então, como ele aparece? Como ele ganha destaque? Ele precisa de destaque também, ele precisa de divulgação. Tinha, então, no início, essa visão que você acabou depois mostrando para eles. Mostrando tanto para o lojista, quanto para o pessoal da internet também, porque ninguém entendia. Achava que, tá fazendo isso e tá prejudicando a gente. Não, aquele lojista também precisa de divulgação, ele também precisa aparecer, jogar a luz para a loja dele dentro de 70 mil lojas no Brás. Né? Então, ele precisa vender também, ele precisa ter resultados, porque ele tá ali e tem mais 70 na mesma fileira. Então, é muito complicado, às vezes as pessoas não entendiam. Então, foram várias coisas que a gente teve que mudar na internet, né? Até que o lojista entendesse a potência que a internet se tornaria e para também o consumidor lá, a pessoa que vê os vídeos, entendesse também que ali é uma calçada digital. Fui aprendendo com as minhas seguidoras sobre o empreendedorismo, sobre precificar uma peça, fui aprendendo com o contato com essas seguidoras. Então essa seguidora não necessariamente é alguém que quer comprar para vestir, é alguém que também quer comprar para vender. Sim, muita gente começou os vídeos, assim, começaram a ver os vídeos, oportunidade de empreender também. Então eu falava lá no Brás, olha gente, essa peça de R$10, vende aí para sua amiga por 20. Ela falava, eu vou vender mesmo. E aí começa a criar essa sementinha. E aí eu recebia relatos diariamente. Olha, eu abri ali a minha loja, eu comecei com R$100. Você falou, Tiane, para eu começar lá com R$100 e ir no Brás comprar 10 peças. Eu fui lá, comprei 10 peças e eu vendi tudo, tô aqui de novo. Eu tô vendendo muito mais. Olha, eu comecei como sacoleira vendo os seus vídeos e hoje eu tenho meu ponto físico. Olha, eu sou sacoleira hoje de sucesso. Eu vendo muito para as minhas amigas, para o pessoal da igreja. Menina, era tanto relato lindo. E eu me emociono toda vez, né? Porque elas começam a contar essas coisas assim, eu falo, gente, como pode, né? Em um vídeo você conseguir incentivar as pessoas para que elas comecem a empreender. Então, essa profissionalização veio de outras também profissionais. Sim, exato. Eu comecei a ouvir os relatos dela, porque aí, na minha cabeça, enquanto blogueira, eu achava que uma peça de 10 você poderia vender a 20. Hoje eu já sei que não. Hoje você tem que colocar mais do que 100% em cima, porque você tem que colocar aí o custo de hospedagem, alimentação, tem vídeo seu ensinando essa conta, inclusive? Tem. Nós fazemos vários videozinhos assim, já palestrei em instituições grandes por causa disso, porque incentiva as pessoas para que elas possam ver. Eu aprendi com pessoas, né, que tinham propriedade no assunto, que realmente estavam ali empreendendo e fui repassando nos vídeos. Olha, gente, você vai comprar essa blusinha aqui de 10, você não vai vender a 20 não, você vai vender a 25, 30, tá? No mínimo. Se for vender na internet, coloca 40 que vai sair. Então as pessoas falam, dá para fazer isso? E elas viram que era possível. Sim, até porque quando a gente fala com muitos empreendedores, eles têm muita dificuldade em precificar as peças ou o serviço. Nesse caso, você inclusive dá essa dica também. Sim, nós passamos tanto o valor de precificação que você pode colocar, como iniciar na internet, porque muitas pessoas acham que tem que ter só ponto físico e na verdade não, você pode trabalhar na internet também, fazer o seu ponto físico online, né? Que é a nossa calçada online. Você pode também entender como funciona para você criar a sua cartela de clientes. Nós passamos isso também, porque era uma dúvida, Tati, mas para quem que eu vou vender? Como que eu começo a vender? O que eu vou vender? Eu vou vender moda masculina? Eu falava assim, você tem que entender as pessoas que estão perto de você, porque assim, não adianta você vender moda balada dentro de uma igreja. Se você frequenta a igreja, compra uma moda evangélica. Você vai ofertar para aquelas pessoas que têm o primeiro contato com você, eles são os seus primeiros clientes. Se a sua família gosta de uma balada, gosta de um churrasco, vende uma modinha. Então assim, tudo isso a gente foi fazendo com que as pessoas enxergassem possibilidades.
Inspirando todo mundo. Exato, porque são tantas possibilidades. Então, se a maioria dos seus amigos são homens, o que você vai comprar? Moda masculina. Se as suas amigas são a maioria mães, você vai comprar o quê? Moda infantil. Você disse que começou a fazer os vídeos num momento de depressão e que eles os ajudavam muito, né? A questão da obesidade e tudo mais. E hoje a gente está conversando aqui com uma pessoa bem magra, você disse que fez bariátrica. Foi no meio desse processo dos vídeos? Você teve que dar uma parada no trabalho? Como foi isso? Foi no meio dos processos dos vídeos, porque eu tava só me afundando. E a outra coisa também, né? O enigma que vira a aceitação da imagem, porque lá na internet a gente trabalha com imagem. Os lojistas também tinham uma impressão muito ruim de mim na obesidade, porque quando eu estava acima do peso, eles não entendiam que tinha blogueira acima do peso. Você ia lá com 103 quilos, eles falavam, é você? Você arrasta os femininos? E eles tomavam um susto, porque na internet só tinha foto do meu rosto. Então, eles olhavam assim, e aquilo só me deixava pior. Sim. Aquilo só me afundava, porque aí eu saía da loja, eu queria comer para suprir aquela outra necessidade. Então, era uma coisa que não estava dando mais conta. E aí eu optei por fazer a bariátrica, foi no meio do processo, né? Fazem 3 anos apenas que eu fiz a bariátrica. E para mim foi uma nova vida, porque aí a autoestima da mulher a gente entende que é muito importante, né? Eu fiz também por questões de saúde, porque eu tomava vários remédios, porque eu chegava assada em casa, né? Por causa do sobrepeso, eu chegava assada em casa, eu andava muitas horas, tomava muitos comprimidos para que eu pudesse aguentar aquela frequência. Sim. Então eu vi que era necessário. O dia que eu tomei a decisão mesmo de fazer a bariátrica foi quando eu não consegui me debruçar para amarrar meu tênis. Então eu falei, não posso mais ficar assim. Então não foi uma questão só estética. Também a estética fez parte, mas foi uma questão também de E quanto saúde. tempo você ficou fora dos vídeos nesse período de recuperação? Fiquei 1 mês, Só? quase 1 mês, não digo nem 1 mês, é porque, menina, os lojistas estavam quase me buscando em casa. Estavam quase me buscando em casa, então assim, eu fiquei mais ou menos uns 20 dias, 23 dias, foram exatos 23 dias. E aí eu voltei, era pra eu ter ficado mais, mas era assim, quando você trabalha com a internet, quando você vai pro empreendedorismo, qualquer pessoa empreendedora sabe disso. Você não tem mais férias, você não tem mais horário para trabalhar, você não tem mais... Todos os benefícios que a gente acha, eu vou trabalhar para mim, eu vou... Não. Eu vou me programar, eu vou fazer o que eu quiser. Eu faço meu horário. Não é assim. A partir do momento que você vive do seu sustento, você faz aquilo, você trabalha muito mais. Muito mais, Muito né? mais. Então, Quantas horas você falou que antes ficava umas 10, 12 horas, hoje você fica quantas horas e quantos dias da semana? hoje eu tenho ficado de segunda a sexta. Eu fico no mínimo são 12 horas, no mínimo. 12 horas Gravando. por dia, gravando. E aí a sua equipe tá nos bastidores editando tudo aquilo que você gravou. Eles editam, aí eu mando os vídeos para a equipe para que eles possam trabalhar e fazer as postagens, né? Graças a Deus, hoje não sou mais eu, tenho uma equipe de 8 pessoas. Emprega 8 pessoas. 8 pessoas. Para quem começou sozinho, eu amo. É muito Mas muito o que bom. é? Você montou um escritório, ou cada um Montei. trabalha na sua casa? Como funciona? Não, nós montamos um escritório, uma equipe Aqui está em comigo em Campinas? São Paulo e uma equipe fica aqui em Campinas. Uau! Mas é assim, nós montamos o escritório. Agora que eu me mudei, né? Então eles estão aos poucos indo para São Paulo, porque a demanda era muito grande. E você percebe que a demanda vão tendo vários processos e você vai entendendo que tem que modificar, né? Que tem que, assim, vamos para São Paulo, vamos estar mais perto, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de uma pessoa fazendo isso, aquilo, E o pessoal aquilo tá mudando com família e tudo? tá indo Aos poucos? aos poucos. Eu fui e aí eu tô levando um por um vai indo, vai indo. Primeiro sozinho, depois se der certo, Aí eu leva falei, a família. vem aqui editor, aí vem aqui a assessora, vem aqui a assistente, vem aqui a que responde, vem aqui. Então, todo mundo vai ter que ir aos pouquinhos. Eu já tô falando pra todo mundo, gente, vai ter que vir, hein? Olha, muito legal. E hoje, o que você diria para aquela Tiane que lá, 8 anos, começou sozinha, passeando no Brás, fazendo uns vídeos num celular não tão bom assim? O que você diria para ela? Até arrepio de falar que para não sofrer tanto, porque
Eu ouvia muitos julgamentos das pessoas e deixei de fazer muita coisa, deixei de me mostrar, deixei de sorrir muitas vezes porque eu ouvia muitos julgamentos das pessoas. E você tem que importar só com você, com o seu sonho, com o seu objetivo. Parece utopia falar isso, né? Parece uma realidade assim, uma filosofia barata, mas não é. É muito você visar o que eu quero ser daqui 5 anos, o que eu quero ser o ano que vem, e você ir atrás disso mesmo. Não dá ouvido para as pessoas, assim. Se é seu sonho, se é seu objetivo, traça e vai atrás mesmo. Eu acho que isso que me ajudou, sabe? Eu tracei, eu queria aquilo para mim, e eu falei, eu vou ser. Eu não queria ser reconhecida, famosa, eu não queria ser a Tiane famosa, tanto que eu não faço questão que as pessoas saibam do meu nome, ou sobre mim. Eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho, eu queria ser referência no meu trabalho. A partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, tudo começou a fluir. E fui atrás mesmo, não vai cair do céu, não vai ser fácil, porque muita gente pensa em desistir, ainda mais no empreendedorismo, mas vai atrás, vai atrás. E eu fui atrás, eu falaria pra mim que deveria ter sofrido menos, ouvido menos o julgamento das pessoas. Tá certo, então olha, você que quer ser empreendedor, ouça o conselho da Tiane e vai em busca dos seus sonhos. Vai, não é utopia, não é filosofia barata, gente, é correr atrás mesmo, porque não vai cair do céu. Ai, obrigada pela entrevista, viu? Obrigada a vocês, eu agradeço muito, 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 espero que de verdade vocês possam se sentir incentivados e buscar o seu objetivo, tá? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa, vai atrás que vai dar certo sim. Ah, vai dar sim, olha. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode conferir na playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas outros bate-papos, outras histórias inspiradoras e até um próximo Ser Empreendedor.